Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler hoje aqui os versículos 25 a 27. Provérbios, capítulo 4, versos 25 a 27. Vamos fechar o capítulo 4. E para você que chegou aqui hoje, nós estamos numa série, estudando o livro de Provérbios, pedacinho por pedacinho, porção por porção. Tá uma bênção para todos nós e vai ser uma bênção também gigante se você estiver conosco aqui todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Então se inscreve no canal, vem com a gente, eu tenho certeza que todos os dias Deus falará ao seu coração. Pode ser que você não consiga estar aqui 7h30 por uma razão ou outra, mas todos os nossos devocionais ficam salvos aqui no canal, você pode acompanhar diariamente. Inclusive, todos os devocionais de Provérbios estão salvos na nossa aba de playlists. Tem uma playlist especial lá sobre a série Provérbios e muitas outras playlists tão especiais quantas para você maratonar, estudar e crescer mergulhando na palavra. Então, verso 25 a 27, eu vou ler aqui hoje, gente, a NVT, a nova versão transformadora, uma versão bem atual, que diz assim: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não permita que os seus pés sigam o mal. Olha que interessante, nos últimos dias, nós meditamos aqui em Provérbios 4:23, que vai dizer assim: tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, que dele procedem todas as saídas da vida. Nós meditamos também em Provérbios 4:24, que fala para a gente evitar a conversa maldosa, afastar os lábios da maldade. Está tudo salvo aqui no canal. Foram 2 devocionais particularmente muito preciosos para todos nós. Hoje, nós vamos meditar numa porção onde Salomão está falando acerca de direção, acerca de visão de futuro. Mas quando Salomão coloca aqui, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Quando eu li essa porção e comecei a pensar no devocional que nós estamos fazendo agora, a primeira imagem que veio na minha mente foi uma imagem do que o texto não quer dizer. Foi uma imagem porque eu pensei o seguinte: como alguém pode ler isso aqui e interpretar equivocadamente? Eu tento pensar dessa forma para que, se houver um pensamento equivocado nesse sentido, eu já explico aqui de um modo que a pessoa vai superar aquele erro e vai entender o que o texto está dizendo, compreende? Então eu pensei, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Eu pensei em alguns animais de montaria: cavalo, jumento, jegue, burro, dependendo do lugar onde você está, o nome varia para o mesmo animal. Mas aqueles animais de montaria, onde às vezes quem está montando coloca uma certa viseira no animal. Isso para o animal não ficar olhando nem para a esquerda nem para a direita. Coloca ali a viseira, o animal, por estar na visão limitada, ele vai seguir mais a direção de quem está montando aquele animal, montando a carroça que aquele animal está puxando. Isso aqui é uma imagem de visão limitada. Isso aqui é completamente diferente do que o texto de fato quer dizer, tá? Então, quando Salomão fala assim, olhe sempre para frente, ele não quer limitar a sua visão. Ele não quer limitar a sua percepção de mundo. Por que eu falo isso, enfatizo isso para a gente começar pensando? Porque muitas vezes o relacionamento com Deus, que é algo profundo, que é algo intenso, é algo que mexe nas nossas entranhas, é visto pela sociedade como uma limitação de visão de mundo, certo? Se você era cristão quando você fez uma faculdade, por exemplo, sei que nem todos fizeram, mas se você fez uma faculdade e era cristão, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você chega ali na academia, quando fala academia, o ambiente acadêmico, tá? Ambiente de faculdade, de universidade, de pesquisa. Muitas vezes, a fé cristã é vista como uma limitação. É vista como uma pessoa, ela não tem uma visão ampla de mundo, ela não tem uma visão moderna. Ela é limitada por aquele discurso religioso, aquele discurso, sabe? Aquele discurso fraco, aquele discurso que acorrenta.
Infelizmente, a gente precisa reconhecer que tem algumas pessoas, sim, que são acorrentadas por discursos religiosos, mas não é isso que a Bíblia ensina. Se isso acontece em alguma comunidade de fé, é porque quem está ensinando não está seguindo a Bíblia. Não está seguindo a Bíblia. Você vai ver que em muitos momentos, por exemplo, Jesus, ele estava aqui na Terra, carne e osso, ser humano, conversando pessoa para pessoa. Ele várias vezes bate de frente com líderes religiosos da época, não porque Jesus era contra a lei de Moisés. Jesus fala assim, ó, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim concluir a lei. O que Jesus fala é o seguinte, vocês pegaram essa lei de Moisés, e vocês complicaram tanto, vocês criaram tanta coisa que eu nunca pedi, que isso se tornou um fardo insuportável. Tanto que a elite religiosa da época, muitos deles, eram hipócritas, né? Hoje, quando se fala assim, fulano é um fariseu, isso é quase que um xingamento dentro do cristianismo. Porque muitos fariseus, na época de Jesus, eles viviam uma hipocrisia religiosa. Se você for estudar historicamente, o fariseu normalmente era alguém que era zeloso, era alguém que era um exemplo, alguém que era referência. Mas devido a essas discussões com Jesus, esse nome fariseu, nos dias atuais, se tornou quase que um julgamento. O que eu quero dizer é o seguinte, tem pessoas que usam a religião para escravizar? Tem. Tem pessoas que usam o discurso religioso para fazer um monte de coisa errada? Com certeza tem, infelizmente. Sempre teve e sempre terá, enquanto Jesus não voltar e redimir a terra inteira. Tá? Pecados e falhas sempre ocorrerão. A gente não apoia isso, a gente não gosta disso. Agora a gente tem que reconhecer que tem. Só que isso não é o que a Bíblia ensina. Isso é um entendimento errado de quem pega um discurso e usa para o mal. Quando Salomão coloca aqui, ó, olhe sempre para frente e mantenha os olhos fixos no que está diante de você, perdão, ele está nos dando, gente, uma lição preciosa sobre a nossa gestão de passado. Se você gosta de anotar o devocional, tem gente que anota um bocado, né? Depois que eu passei a compartilhar as anotações no grupo de WhatsApp, até diminuiu um pouco as fotos, mas antigamente tinham várias fotos que chegavam para mim, Thiago, eu anotei o devocional inteiro, papel todo escrito, a Bíblia toda escrita ali de anotações. Se você quiser anotar algo para refletir no dia de hoje, reflita na sua gestão de passado. Por quê? O passado, ele pode ser o seu grande professor, ou ele pode ser o seu grande coveiro. Isso vai depender de você. O passado, ele pode ser o seu grande professor, ou pode ser o seu grande coveiro. E isso vai depender de você. Se você revisita o seu passado para aprender com os seus erros, e não repeti-los, para aprender com o que você acertou e aprimorar mais ainda, isso é bênção. Teu passado está sendo o seu professor. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão presas ao passado de modo a não superá-lo. Quando você não supera o passado, você carrega, como é que eu posso colocar isso aqui, meu Deus? Quando você carrega o seu passado e não fecha capítulos, não encerra ciclos, não supera algumas situações, você fica constantemente preso nele e não consegue avançar em algumas coisas. Vai ter um futuro que é manco, um futuro que é limitado, um futuro que é todo fragmentado. Por quê? Porque tem pedaços de você que ficou no passado. Você está com a alma mutilada. Né? Imagina uma pessoa que sofreu uma mutilação. Ela perdeu ali um braço, uma perna. Ela não consegue. Ela está viva. Ela está vivendo, está trabalhando, está construindo. Mas ela está ali com algumas deficiências motoras porque ela sofreu uma mutilação. Imagina agora uma mutilação na alma. Né? Ah, Thiago, mas ainda assim eu estou vivo. Sim, você está vivo. Algumas pessoas não estão vivas, estão sobrevivendo. Mas se você resolver o teu passado, meu irmão, você vai desfrutar ainda mais da vida. A Bíblia fala que Deus, ele nos dá vida e vida em abundância. Então, não é só você estar vivo, sabe? Estar vivo é uma bênção, estar vivo é uma dádiva. Mas Deus, meu irmão, ele te quer curado. Não adianta estar vivo, está enfermo na alma, compreende? Então, muitas dessas enfermidades na alma, elas permanecem, elas prevalecem porque algo não foi curado, algo não foi tratado lá no passado. Vou contar a história para vocês. Tem um lutador do UFC, o UFC Ultimate Fighting Championship, o maior campeonato de MMA de lutas, né? É o evento de lutas do mundo. Tem um lutador que é bastante conhecido no meio da luta. Né? Para você que está aqui no Devocional, e talvez nem de luta agora, você não vai conhecer ele. Mas para alguns amigos meus que até acompanham aqui o Devocional e assistem luta, e comentam luta comigo, inclusive, o nome dele é
Sharaputin Magomedov. Isso mesmo, o cara é um russo, né? Sharaputin Magomedov. E o apelido dele é Sharabullet. Essa expressão bullet, em inglês, tem a ver com a seguinte questão. Ele é um grande lutador, um exímio lutador, bons socos, bons chutes, um nocauteador, né? Um campeão em muitos torneios importantes de kickboxing. E ele tem uma característica muito especial. Ele é caolho. Ele não enxerga de um dos seus olhos. Imagine você lutar no alto nível do esporte e você não ter a visão de um dos olhos. Por exemplo, tem lutador que quando ele machuca muito o olho, seja por um acidente, né, ou porque ele tomou uma pancada no olho, o juiz encerra a luta. Olha, vamos encerrar a luta aqui. O médico, né, encerrou a luta, falando que perdeu por interrupção médica. Por quê? Porque ele não pode, a comissão não libera ele lutar com o olho machucado. Esse cara, ele luta sem um olho e ele ganha muitas lutas. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Aí você pensa assim, Thiago, mas como foi que esse cara perdeu o olho? A história de como ele perdeu o olho é mais bizarra do que ele ser um lutador de alto nível apenas enxergando com um olho só. Como foi que ele perdeu o olho? Ele teve um certo acidente, né? Um olho ferido, um machucado. E ele treinava muito. E olha que loucura, gente. Ele perdeu a visão porque no processo de tratamento do machucado do olho dele, ele não fez a asepsia necessária. Ele não limpou a ferida direito. Só isso. O cara perdeu a visão de um olho para a vida inteira, porque ele não limpou a ferida do olho direito. O cara era ceboso. O cara não se limpava. Ele perdeu o olho. Né? Tem danos que, enfim, os olhos e outras partes do corpo, você não cuidar bem da ferida, mesmo uma coisa, o tecido da pele, o tecido ali o órgão, ele vai morrer, você vai perder ele para sempre. Aconteceu isso com esse cara. Esse cara perdeu a visão dele para sempre porque ele não fez a asepsia do olho. Olha que loucura, né? Então você vê se ele é um bom lutador com o olho, somente tivesse os dois olhos enxergando ali 100%. O quão mais longe ele poderia chegar. Poderia cegar, é ótimo, né? O quão mais longe ele poderia chegar. E por que eu falo isso com você? Tem feridas que se a gente não tratar, o dano vai ser muito maior. Aí talvez você fale assim, não, Thiago, mas ainda assim ele é um lutador de alto nível. Beleza. Mas se ele cuidasse da ferida e ele ainda tivesse a visão plena dos dois olhos, ele ia chegar, meu irmão, mais longe ainda. Ele ia alcançar muito mais, ele ia ganhar muito mais dinheiro, ele ia fazer muito melhor para a família dele, para o país dele, para os amigos dele, para ele mesmo, entende? Ele tem uma limitação ali. Tem algo ali que trava ele, que limita ele. Por exemplo, ele não consegue lutar nos Estados Unidos, que é o país que mais consome lutas, que mais paga por lutas no mundo. Ele não consegue lutar lá porque a comissão americana não libera ele lutar apenas com o olho. Ele tem que lutar em outros países, outro lugar e tal. E fica limitado por isso. Às vezes não consegue enfrentar um adversário que vai levar ele mais perto do título por causa disso. Um detalhe pequeniníssimo. Ele não limpou o olho depois que ele fez o processo ali, a cirurgia, curativo e tal. Não limpou, a bactéria entrou, infectou, ele perdeu a visão. Então, quantas coisas estão enfermas na nossa alma que a gente não tratou no passado? A gente fala, não, vamos levando para frente. Lá na frente a gente vê. O tempo cura todas as coisas. Feridas profundas, já diria um conhecido pastor, meu amigo Diogo Dantas. Feridas profundas, o tempo não cura. Você tem que cuidar, tem que ser intencional, ele tem que tratar. Porque esse passado não tratado, ele vai travar você. Então, quando Salomão fala aqui, olhe sempre para frente, significa que tem pessoas que estão constantemente olhando para o passado, não como um professor, mas como um coveiro, como um limitador, como um lugar que não foi bem resolvido. Outra aplicação que eu quero trazer para vocês é que algumas pessoas também se limitam a métodos do passado. E métodos do passado podem não funcionar hoje. As pessoas idolatram esses métodos e, por não largarem esses métodos, acabam ficando para trás. O mundo está numa constante evolução. Então, um exemplo que é matador. Eu aprendi esse exemplo com o pastor Luciano Subirá. É matador esse exemplo. Ele fala o seguinte: você vai comprar uma água mineral no mercado, aí você compra água mineral e na embalagem lá tem a validade, data da validade. Aí você pensa, a água não tem validade. Você pegar uma água hoje, você conservá-la bem, você pode consumi-la daqui a 1000 anos. A água não tem validade.
Mas como é que tem validade ali na água mineral que você compra? Por que isso? Na verdade, aquela data diz respeito à embalagem. Porque embora a água não tenha validade, a embalagem ela é de plástico ou de outro material que tem uma validade. Então aquela validade às vezes é o seguinte, se você não consumir água até X tempo, pode ser que o processo da água ali entrando em contato com a embalagem vai danificar alguma coisa. Então a essência que é a água é eterna. Mas a embalagem, que é o método, ele é temporário. Então tem métodos que funcionavam lá nos anos 70. Tem métodos que funcionavam nos anos 90. Tem métodos que funcionavam nos anos 2000. Tem métodos que funcionam hoje, tem métodos que funcionam hoje que não vão funcionar lá na frente. A gente precisa se atualizar e muitas vezes a gente fica preso querendo que Deus faça hoje da mesma forma que ele fazia no passado. Meu irmão, eu já vi Deus operar de forma maravilhosa e profunda através de entregar folhetos na rua. Eu já cansei de fazer isso. Já fiz isso em festas como São João, por exemplo, no interior São João é muito mais forte que o Carnaval, no interior do Nordeste. E eu já vi pessoas se converterem no São João, meu irmão. No São João. Você entrega um folheto para a pessoa, daqui a pouco você conversa com a pessoa, posso fazer uma oração? Pode, a pessoa começa a chorar, daqui a pouco abre o coração, você converte para Jesus. É uma loucura. Já vi situações profundas disso. Mas hoje, na cidade grande, se você para alguém para dar um folheto, a possibilidade da pessoa pegar o folheto só por educação é muito pouca. E tem os que pegam só por educação, depois amassa, joga fora, nem leem. E tem os que pegam, leem, mas a mensagem ali não toca eles e vai embora. Tiago, Deus não fala mais através do folheto? Deus fala através do que ele quiser, meu irmão. Através do que ele quiser. Mas você concorda comigo que hoje o alcance online, se eu fosse entregar folheto pessoalmente, quantas pessoas eu iria alcançar profundamente? A diferença de ter, por exemplo, a transmissão que vai ficar salva no YouTube, você pode assistir na hora que você quiser, na velocidade que você quiser, quantas vezes você quiser, repetir no momento que você quiser, sabe? Quanto mais eficiente é isso hoje do que um folheto? Teve o tempo que o folheto era a melhor estratégia possível. Hoje não mais. Pode ser que daqui a algum tempo, fazer transmissão, fazer live, fazer conteúdo de rede social, não seja mais o modelo vigente, o modelo que vai alcançar as pessoas, né? E aí você vai para outros modelos, novas tecnologias, novas estratégias, novas coisas vão mudar. O que precisa permanecer é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece no folheto, permanece na rede social, permanece na live, permanece no tete-a-tete. Essa é a essência. Mas a embalagem, ela muda. A aplicação, ela muda. Perdão, a aplicação não, o método, perdão, a estratégia. Isso eu quis dizer. A estratégia, ela muda. Compreende? Então, às vezes, as pessoas estão presas. Não, Tiago, tempo bom era quando a igreja cantava aquela música. Aí puxa uma música lá dos anos 20, 1920, cantava. Sim, tem músicas que são de 1920 são lindas. Tem música da Idade Média que são lindas. Tem uma, por exemplo, do século XIV. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor. Essa música é maravilhosa, eu me emociono com ela até hoje. Mas não quer dizer que Deus só faz através dessa música. Compreende? Teve um tempo que na igreja evangélica tocar bateria era coisa do diabo. Tocar guitarra era coisa do diabo. Entende? As coisas vão mudando. Você vai atualizando o entendimento. Você não atualiza a Bíblia, você atualiza o entendimento, a Bíblia mesmo. Mas tem coisas que era uma limitação cultural da época. Essa limitação cultural foi superada e você consegue manter a essência mudando as estratégias. Percebe, meus queridos? Então, pega isso aqui agora, pega todo esse arcabouço, esse fundamento, você pode aplicar para a tua vida profissional, você pode aplicar para a tua vida empresarial, você pode aplicar para a tua vida financeira, você pode aplicar para a tua vida emocional, você pode aplicar para a tua vida relacional, você pode aplicar para a tua gestão de tempo, você pode aplicar para tudo na sua vida. Olhe sempre para frente, se atualize, permaneça vivo, perceba o que está acontecendo ao seu redor. Você não vai perder a essência por causa disso, fique tranquilo. Deus guarda o teu coração. A essência vai permanecer preservada. Havia um jeito onde você vivia nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, nos anos 2020, e você pode ser fiel a Deus em todos os momentos. Não quer dizer que você é refém de moda. Não quer dizer que você é refém das coisas do momento. Quer dizer que você conhece coisas novas e você consegue também usar essas coisas novas para a glória de Deus. Compreende? Então, olha sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Isso aqui me lembra muito Hebreus 12. Porque a Bíblia fala lá
que a gente precisa manter os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Né? E mantendo os olhos fixos em Cristo, a gente consegue perseverar, a gente consegue caminhar. Quando um cortador de grama, né, a função da pessoa é cortar grama. Quando um cortador de grama vai cortar grama, tem gramados onde ela tem que cortar com o carrinho que corta a grama. E aí muitas vezes as pessoas podem perguntar, né, como é que a pessoa faz para cortar a grama ali certinha, sem fazer curva, sem errar? E uma das estratégias que o cortador de grama usa é justamente olhar para um alvo fixo. Ele olha ali para o alvo fixo, né, e ele vai se guiando olhando para o alvo fixo. Se ele olha para o alvo fixo, ele consegue ir certinho, a linha certinha assim, ó. Mas se ele fica olhando para o chão, se ele fica olhando para o lado, se ele fica olhando para uma coisa, se ele fica olhando para outra coisa, a linha vai sair toda torta. Interessante isso, porque isso nos ensina que olhar para Cristo nos guarda das distrações desse mundo. Entende? Olhar para Cristo não é ter uma viseira no sentido de visão limitada de mundo, de visão religiosa, de visão que tudo é pecado, tudo é do demônio, tudo é Satanás. Não. Olhar para Cristo te guarda das distrações. Te guarda de você não perder tempo com coisas que vão atrasar a sua caminhada. Isso não diz respeito só à espiritualidade. Talvez você tenha um alvo na sua vida. Fala, Thiago, hoje o meu alvo eu estou estudando para concurso, quero passar no concurso. Mas eu tenho um vício aqui em rede social que eu não consigo ficar sem ver o TikTok, eu não consigo ficar sem ver o direct. Estourou ali um meme, uma bomba, uma fofoca de um famoso tal, eu não consigo. Essas distrações podem estar impedindo o seu avanço. Pode ser que na tua caminhada ali profissional, relacional, você precisa de uma dedicação de tempo para uma questão séria e algumas distrações de entretenimento estejam roubando o seu foco. Olha para frente, fixa os olhos, tenha um alvo, tenha propósito. Então, não é uma limitação da sua visão de mundo, é uma otimização da sua energia. Você vai dedicar a sua energia para o seu foco, você vai dedicar a sua energia para o seu propósito e você vai ser muito mais realizado nisso. Mas avançando, que o tempo aqui já foi até demais, versículo 26, estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Então, verso 25, ele vai dizer, olhe para frente, esquece o passado passou, fecha os capítulos, resolve as questões, olha para frente. Agora, você não vai caminhar para frente de qualquer forma, né? Você tem que estabelecer um caminho seguro para você. Você não vai caminhar para frente em qualquer velocidade, porque, mas Thiago, a linha é reta, a estrada é reta, eu posso acelerar como for. Não. A estrada é reta, mas tem quebra-mola. A estrada é reta, mas tem buracos. A estrada é reta, mas tem animais. Eu me lembro, eu estava até com um xará meu, né, meu querido Thiago, lá de Campo Formoso, e estava com ele, alguns outros amigos, Janderson também, meu irmão, um abraço para você. Estávamos indo de Campo Formoso para Remanso, norte da Bahia. De Campo Formoso para Remanso tem Juazeiro, tem outra cidade, né? Aí, rapaz, tem um trecho da estrada que é uma reta muito longa, mas passa vários quilômetros só em reta longa. Mas, embora seja uma reta bem longa, não tem curva, não tem quebra-mola também, eu perguntei pro motorista, né, o Thiago, o meu xará estava dirigindo no dia, e o Thiago falou assim, olha, essa estrada aqui eu já peguei muitas vezes, o Thiago foi jogador, e aí várias vezes eu passei com um time aqui e tal, fazendo partidas, campeonatos e tal, não sei o quê. E nossa brincadeira, às vezes, no ônibus, era tentar adivinhar quantos animais a gente ia encontrar na pista. Então, embora não tenha buracos, embora não tenha quebra-molas, ele tinha que andar com uma certa atenção na pista, porque a qualquer momento, um filhote de bode, de cabra, né, vaca, de boi, um bezerro, podia invadir a pista inadvertidamente, e aí, Deus livre e guarde, né, causar um acidente. Muitas vezes, acidente até fatal, não só para o animal, mas também para as pessoas que estão ali no carro, porque o carro perde controle e acaba acontecendo coisas piores. Então, mesmo que a estrada seja reta, fica atento. Não é porque você está numa estrada reta que você vai inadvertidamente acelerar ou tá 300 por hora. Cuidado com isso. Pode do nada, meu irmão, surgir um bezerrinho ali que pode gerar um acidente para você, um negócio. É uma coisa pequena. Uma coisa assim, não, Thiago, porque aqui é impossível, não vai acontecer, meu irmão. Cuidado. Todo cuidado é pouco. É melhor devagar e sempre que você acelerar de vez e quebrar a cara. Né? Então, da mesma forma, primeiro, esqueceu o passado, focou aqui, está olhando para frente, estabelece um caminho reto para você, tá? Mas presta atenção para que o teu caminhar seja seguro. Gente,
como Deus está falando aqui. Eu percebo, sinto isso no meu coração. É para a gente fechar aqui o devocional, versículo 27, estou olhando muito para baixo. Hoje estou com a Bíblia de papel hoje aqui, aqui estou olhando para baixo. Verso 27, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não permita que os seus pés sigam o mal. Toda vez que a Bíblia fala assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, a ideia da Bíblia aqui é enfatizar o permanecer na lei do Senhor. Quando a gente revisita, por exemplo, o chamado de Josué, os Deus fala assim para Josué, né? Seja forte e corajoso. Muitas pessoas colocam nas redes sociais. Às vezes as pessoas colocam isso, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Às vezes as pessoas esquecem que antes de Deus falar isso com Josué, ele falou o seguinte, Josué, não desvie os seus pés nem para a direita nem para a esquerda, permaneça sempre nos mandamentos do livro dessa lei. Então esse não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, diz respeito a você permanecer fiel aos valores do Senhor, aos valores da palavra de Deus, aquilo que está previsto, que está direcionado na lei do Senhor. Então segue em frente. Cuidado com o seu caminho, que pode ter, sabe? Filhotinho de animal que apresenta ali, que aparece na hora ali na pista, pode causar um acidente. Então toma cuidado na tua direção. E não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, no sentido de não abandone os seus valores. Não abandone os princípios da palavra de Deus. Não caia em tentações. Não negocie aquilo que é eterno. Isso vai guardar você de todo mal. E a tua estrada, ela vai ser protegida pelo Senhor. Amém, gente? Vamos orar a Deus, fechar esse devocional? Antes de orar, quero mais uma vez convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Vem pra cá, não quero fazer convite automático não, vem pra cá todo dia. Deus vai falar com você da mesma forma, até mais do que o que ele falou hoje. Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. E vamos orar para fechar o devocional. Antes de orar, link nos comentários para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É lá que eu mando todos os dias a nossa transmissão, 10 minutinhos antes. Mando também as anotações do nosso devocional diário. E também no comentário fixado tem um link da nossa comunidade do discipulado, que é onde a gente aprofunda o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. Eu quero muito ter você comigo lá, tá bom? Senhor Deus, graças eu te dou por essa palavra, graças eu te dou por essa direção. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito abra a nossa visão, abra os nossos olhos espirituais, que pela sua misericórdia, Pai, a nossa vista seja esclarecida pela luz do Evangelho, pela luz da sua palavra. Meu Deus, por mais que possam ter pessoas aqui com o coração embaçado, com a vista da janela das suas almas embaçadas, olhando para o céu da sua vida, e ele está cheio de nuvens. A coisa está complicada, a percepção está limitada, o discernimento está baixo. Senhor, Tu és o Deus que nos dá sabedoria, entendimento, revelação e direção. Eu deposito aqui diante de Ti esse pedido, Pai, para que a Tua revelação preencha os nossos corações, que o Teu discernimento preencha a nossa mente, o Teu favor guie as nossas vidas debaixo do Seu conselho, debaixo do Seu caminho. Nós queremos que Tu és o caminho e queremos caminhar com toda a nossa vida em Ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, like no vídeo. Antes de sair aqui da transmissão, você já sabe, deixa um comentário sobre qual foi a parte onde Deus mais falou ao teu coração aqui nesse devocional, tá bom? Tamo junto, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.